Olá, bom dia. Eu sou Isaac e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal Mateus505. O nome do vídeo é A NASA enviou uma mensagem aos ETs. Eu não acredito nessas bobagens de ET e eu sei que é muito para poder encobrir algumas coisas erradas que o governo tem feito ou que pessoas que estão no governo fazem. Mas vamos nessa, vamos ver. Bom dia, Vietnã. Meu nome é Matheus. Bom dia, Vietnã. Meu nome é Matheus Aí, 505 e existe uma pseudociência chamada psicologia que alega que vários nossos vixe, medos e traumas ocorrem por causa de algo que aconteceu na nossa infância. E olhando os meus três maiores medos, tem um desses que com certeza mulher de óculos. se aplica nisso. Os ETs. Quando eu tinha 7 anos, minha tia comprou uma máquina branca chamada computador. E ele tinha a maior revolução tecnológica dos anos 2000, que era a internet de escada. E aí, o quarto da minha tia virou o centro comunitário da família. Meu tio via futebol, minha mãe receita, meu primo jogava iguinho. E aí eu, com os meus 7 anos, minha primeira pesquisa no Google, sem supervisão de adulto nenhum, foi: ETs existem? E pro azar Tá bem velho, hein, cara? Pra ter internet de escada na sua época, você tem um rosto assim, parece até mais jovem que eu. Não sei se essa é impressão minha. O que vocês acham? Vocês acham que o Mateus 505 parece mais jovem do que eu? Eu tenho 21 anos só. do pequeno Mateuzinho, o primeiro resultado do Google era que sim, existia. Era um blog, e aquele era o pior blog possível para uma criança ver, porque ele falava que os ETs estavam disfarçados entre nós, e que eles fingiam perfeitamente ser humano. Meu cérebro era muito pequeno para uma informação assim, eu fiquei paranoico. E os sinais de que alguém podia ser ET era tipo: ele tem olho escuro, eu tenho olho escuro. Aí por muito tempo eu fiquei acessando esses blogs e fóruns de conspiração extraterrestre. Na adolescência eu perdi um pouco o interesse, mas ainda checava de vez em quando. A última vez foi em 2022 e foi muito engraçado porque eu juro que no dia seguinte saiu uma notícia de que viram um OVNI na minha cidade. O maior caso de eles Jacareí. estão de olho em nós, que já me ocorreu. E é em nome do pequeno Mateuzinho que eu venho aqui fazer uma grande nota de repúdio pra NASA. Porque em 1977 eles enviaram uma mensagem aos ETs via uma sonda espacial. É uma mensagem bem legal e interessante, eu vou mostrar pra vocês tudo que mandaram. Mas o meu problema é que parece que o intuito da NASA com essa mensagem era de convencer os ETs a entrar em contato. Eles inventaram que era pra imortalizar a humanidade, mas se você vê o que mandaram, Ah, é aquele disco dourado, né? Eu acho que é esse disco aqui. Eu sei que tem um negócio de um disco dourado que a NASA supostamente mandou pro espaço. sério, parece que a NASA tá chegando nos ETs. Mas é claro que eu não acredito em tudo que a NASA fala, né? Porque, pô, é viver um conto de fadas muito doido. Desse jeito aqui. É a versão da NASA do Procura uma cadela pra cruzar. E o meu repúdio é: como que eles apostam a humanidade toda na possibilidade de que os ETs sejam do bem? Não, não pode arriscar desse jeito. Tinha que mandar foto de arma, de bomba. Tinha que mandar uma foto do Rio de Janeiro pro ET. Aí ele nunca ia querer vir aqui. Mas agora não tem como voltar atrás. Então só nos resta curtir a existência dessa mensagem. Porque, apesar de tudo, é bem interessante. Então, no episódio de hoje, nós vamos ver tudo que foi enviado aos ETs nos discos de ouro da Voyager. Eu moro aqui. Caramba, eu acho que eu já vi esse conteúdo umas 3 vezes na minha vida, mas eu vou assistir de novo porque é o Mateus 505 e os vídeos dele são divertidos mesmo. Você mora aí. Uma das coisas que enviaram aos ETs é o sorteio de um Play 5, GTA 6 e do jogo Wolverine da Sucumba Games. Mentira, não enviaram, mas teria sido muito atrativo pros ETs. Sucumba Games é uma das maiores páginas de videogame no Brasil e eles administram a Sucumba Promo, um canal no WhatsApp. Tá, vamos pular o anúncio, né, por favor? Por favor, né? Vamos ver. Vamos ver, volta a falar da NASA. Sondas espaciais. Em 1977, a NASA iniciou um programa chamado Voyager, em que lançou duas sondas espaciais, a Voyager 1 e a Voyager 2, para estudar Júpiter e Saturno. Concluída essa missão, elas passaram a estudar Urano e Netuno. Concluída essa missão também, o novo objetivo era de sair do sistema solar e desbravar o espaço interestelar. A Voyager 1 chegou lá em 2013 e a Voyager 2 em 2018. Sabendo que elas iriam para lugares nunca antes visitados, a NASA resolveu enviar junto de cada uma das sondas uma mensagem que explicasse o planeta Terra e a raça humana. Para caso alguma forma de vida inteligente encontrasse a sonda, Mano, é muito desperdício de dinheiro público, cara. Eu não sei como é que as pessoas conseguem levar isso na maior normalidade do mundo. eles Uns caras gastando bilhões de dólares só pra supostamente enviar coisas pro espaço, explorar o espaço, ou bobagens desse nível. soubessem quem Fosse pelo menos alguma coisa útil, mas mesmo se fosse útil ia ser improdutivo, né? Porque o Estado nunca consegue ser tão eficiente quanto a iniciativa privada.
E aí uma agência estatal que é de espaço é o cúmulo do funcionarismo público inútil. Havia enviado. Essa mensagem está num disco de ouro e dentro dele tem sons da humanidade, músicas e imagens do nosso planeta. Se você está perguntando como eles colocaram imagens dentro de um disco de vinil, esse disco usa ondas sonoras analógicas. Então o sinal dessas ondas sonoras formavam as imagens. Agora, o disco de vinil já é uma tecnologia bizonha até para nós. Imagina para um ET que nunca teve nenhum tipo de contato com o disco do Roberto Carlos. Por isso o disco contém um manual de instruções nele, apenas com símbolos. Não faria sentido explicar com palavras porque dificilmente os aliens vão saber falar inglês. Mas português eles falavam, ET Bilu mandou buscar conhecimento. Mas apesar de todo esse cuidado com os símbolos, colocaram uma carta do presidente Carter escrita toda em inglês junto Ué. do disco. Espero que não... Tá vendo como não faz sentido, cara? Quando o Estado tenta fazer alguma bobagem, ainda mais uma bobagem desse nível, né? Vamos pro espaço, olha só como estamos estudando. tenham traduzido ela pra algo errado, tipo mate o Gugu ou algo assim. Um outro problema que eu percebi também é que o disco é feito de ouro, só que ouro é muito abundante no espaço. Então, pra chamar a atenção mesmo do ET, devia mandar um disco de madeira. Ou melhor ainda, a perna de pau do Roberto Carlos. Aí junto já colocava as 10 melhores da Jovem Guarda. Ao tocar o disco, a primeira faixa contém... Eu acho que a ideia de ser de ouro é porque a gente aqui da Terra vai achar mais legal se for de ouro. Porque não é feito para ETs de verdade, é feito para publicidade, é feito para, nossa, olha só como a humanidade é incrível, olha só o que estamos fazendo. uma saudação do secretário-geral da ONU. Já a segunda faixa são várias saudações em 55 idiomas diferentes. E cada pessoa escolheu uma mensagem única para dizer para os ETs. A mensagem em português foi paz e felicidade a todos. Mas péssima notícia para a humanidade. Paz e felicidade a todos. Foi dita por uma carioca. Minhas saudações não. favoritas foram a grega, nós viemos na amizade, pra quem também seja amigo. Passivo-agressivo, mas mantendo a resenha intergaláctica. E a Rajastani, que disse, nós estamos felizes aqui e vocês sejam felizes aí. O único sensato que não convidou eles pra vir pra Terra. Eles de lá com boy e nós de cá com girl. As faixas seguintes contêm sons da humanidade e do nosso planeta. Acontece que não dá pro ET entender o que é cada som. Então deve ser assustador pra ele ouvir o som de um trator. E se ele fica achando que é um idioma diferente nosso também? Iam achar que a gente tá no planeta dos Transformers. Os sons contidos aqui são de alguns fenômenos naturais, veículos, incluindo carroça, alguns sons que humanos fazem, código Morse e alguns sons de animais. Nessa lista tem 2 sons muito óbvios que ficaram faltando. Primeiramente, nos veículos, faltou uma moto cortando de giro. E nos animais, cadê o gato? Por que não mandaram o miado do Verdade, né? um gato? Mandaram a hiena, gente. O que a hiena fez pra humanidade? A maior planta da indústria animal. E eu vou ser polêmico também. Faltou o som de um pombo. O pombo é um dos animais mais fascinantes que existem. Ele mandava carta. Ele que era o mensageiro original. Se você mandasse o pombo pro espaço, esse disco chegava nos ETs rapidinho. A Faz sentido. Pela construção de simbolismo faz sentido. O seguinte é 1 minuto de Ondas Cerebrais, da produtora de documentários Andrew Van. Ela, numa conversa com Carl Sagan, que é o astrônomo por trás de todo esse projeto do Disco Dourado e do Cosmos, disse que se por acaso daqui bilhões de anos os ETs conseguissem ler ondas cerebrais, igual o Kinect já lia em 2010, valia a pena ter isso gravado. Ela disse que nessa gravação pensou na história da humanidade, na civilização e em pobreza, violência e desgraça. Essa é reprovada no psicotécnico. E no finalzinho da gravação, ela disse que... O finalzinho. Cara, eu vi o vídeo original quando lançou do David Jones, falando... É porque eu tava assistindo esse canal do David Jones de se alimentar, né? E aí tinha... Se desgraça. Teve esse vídeo que ele fez no hotel, que virou meme depois. Eu vi no dia, cara. É tipo... É uma sensação muito doida. É igual quando... Isso só me aconteceu mais uma outra vez na minha vida. Que foi quando eu tava assistindo o Domingão do Faustão. E aí apareceu aquele negócio da churrasqueira de controle remoto. Eu ainda era criancinha. Mas foi muito doido ter visto isso na televisão e depois virou meme. Essa é reprovada no psicotécnico. E no finalzinho Aí, ó, no finalzinho da gravação, ela disse que pensou em como seria se apaixonar por alguém. A grande ironia do destino é que após isso ela se apaixonou pelo Carl Sagan e foi casada com ele até sua morte em 96. Então o amor deles está registrado para sempre no espaço intergaláctico. E pra você não sobrou nada. As faixas de áudio seguintes são todas de música. Tem bastante música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart, nenhum do Satrielli, que ele bosta. E várias músicas folclóricas de diferentes países e culturas. Do Brasil não tem nenhuma. Se fosse pra colocar, eu fico entre Velha Infância e o verso do Rariel em Cracolândia. Inclusive, a Cracolândia inteira, cada um fica aconselhando quem tá ouvindo a não fumar crack. Mas daí chega no Rian SP e ele é o cracudo no verso dele.
Foi uma escolha lírica, né? Mas não daria pra pôr Cracolândia de qualquer jeito, porque o disco foi enviado em 1977, Isso. o que significa que não tinha desculpa nenhuma pra não colocarem Freebird aqui. A música enviada pra representar o rock foi Johnny B. Good, interpretada por Chuck Berry e escrita por Marty McFly. Eles também queriam enviar a música Here Comes the Sun, dos Beatles, que permitiram a inclusão no disco, mas a gravadora pediu $50 mil pra liberar a canção. Como o orçamento pro disco era só de 18 mil, eles deixaram quieto. Inclusive, curiosidade pra vocês, já repararam Mano, $18 mil pra fazer um disco, cara. que a maioria das vezes que toca uma música dos Beatles num filme, ela é um cover? E é por causa dessa desgraça de gravadora, ela pede muito dinheiro pra liberar as músicas originais. A série Mad Men toca, acho que 1 minuto da Tomorrow Never Knows e cobraram $250 mil. Por isso geralmente optam por covers, que são muito mais baratos. E o quão desgraçada tem que ser uma gravadora pra não deixar uma música ir pro espaço intergaláctico? Se Calma, cara. Não vai muito longe, tem né? uma banda que merecia isso, era os Beatles. Skank também. Então nós chegamos na última seção do disco, que são as imagens. Ao todo são 116 imagens diversas de nós e do planeta Terra. Essa é a parte mais legal do disco pra mim, porque vendo elas a gente tem uma noção de como os ETs nos enxergariam. A primeira imagem é uma forma circular que lembra bastante um círculo. Ela é usada para calibrar a recepção das ondas e confirmar que estão vendo as imagens certinho. Depois temos a localização do nosso sistema solar. Ali no canto podemos ver Andrômeda. Opa. Aqui são algumas definições matemáticas, unidades físicas, alguns parâmetros do sistema solar, como diâmetro, massa. Isso aqui eu acredito que seja tudo para assustar os ETs. Porque eu não quero acreditar que exista matemática em 2 planetas diferentes. O satanismo não pode vencer assim. Esse é o Sol, esse é um espectro de cores usado para calibrar as cores das imagens, porque vai ter algumas coloridas aqui. E aqui é a parte que eu acho mais bonita das imagens, por causa do nome delas. Mercúrio, Marte, Júpiter, Casa. Forte. Não ia ajudar no GPS deles, porém. Esse é o Egito e o Rio Nilo. Esses são os átomos e a base do DNA. Essa estrutura do DNA com zoom. Divisão celular. Eu queria muito saber se uma inteligência extraterrestre visse essas imagens, se eles iam realmente entender o que estão vendo. Pra mim, parece capa de black metal. Ia ser tão legal ver o processo Realmente. deles decifrando tudo isso. É literalmente cena de filme, né? Encontrar um artefato extraterrestre com uma mensagem escrita em símbolos. Aí nós temos a anatomia humana, os músculos, frente e verso, os órgãos, verso e frente, os órgãos internos, verso e frente, caixa torácica, os músculos de novo e os órgãos genitais. Aqui é uma foto minha, o espermatozoide fecundando, o horário já pode, né? O óvulo fecundado, o diagrama de um feto e um feto de verdade. Aqui é um diagrama de 2 humanos, representando que é a mulher quem carrega o feto. Tem também ali a informação para os aliens entenderem a diferença de altura entre o homem e a mulher. Essa mulher vai ter um filho com um cara de 1,60. Isso não é um homem, é um Muito triste. É o Catatal. catatal. Nascimento, uma mãe amamentando, não sei se eu posso Gente, o Catatal é muito grande. Eu vou chamar uns amigos meus de Catatal. Vou mostrar isso no YouTube. Pai e filho, essa imagem é da Malásia. A mãe amamentando era das Filipinas. Eles escolheram imagens de diferentes países, culturas e etnias para mostrar o quão diverso é o nosso planeta. Crianças, esse aqui é para entender o conceito da idade e crescimento. Retrata uma família. Essa é a Pangeia. Nessa época eu que era seu inscrito, mas você não lembra. Essa é a estrutura do planeta Terra. Ilha Heron, na Austrália. Beira do mar, nos Estados Unidos. Snake River, rio também dos Estados Unidos. Dunas de areia, o Monument Valley, que é onde o Goku e o Vegeta brigaram. Aí eles mostram Sim. algumas imagens de vegetação. Essa aqui eu acho bem legal, para representar o quão pequena é uma gota d'água. Outono, inverno. Ali eles colocaram um ser humano para mostrar o quão grande é uma árvore. Podia colocar um IP, né? Narcisos, libélula, o centímetro ali, pra mostrar que ela é pequenininha. A evolução dos vertebrados, uma concha, golfinhos, os estrupadores dos mares, cardume de peixes, sapinho, crocodilo. E eu não sei por que o crocodilo é o único animal que colocaram morto. Tadinho! Triste. E eu não sabia que crocodilos ficavam tão grandes assim. Caramba. Águia, Mabica, macacos e a Jane Goodall, conhecida como a maior expert de chimpanzés do mundo. Eu sinto que só ela me entenderia. Diagrama representando a caça, depois a imagem da caça. Um homem da Guatemala, uma mulher de Bali. Essas meninas dos Andes, que é uma cordilheira aqui na América do Sul. Tem até aquele filme Sociedade da Neve, do time de futebol que o avião deles cai nos Andes. Filmaço. Artesão da Tailândia, um elefante de montaria. O nome dessa aqui é Velho com Barba. Ele é da Turquia. E esse é Velho com Cachorro. E de novo, não tem foto de gato aqui. Por que não tem? Eu sugiro colocar a foto do gato do Bin Laden.
que eu mostrei no meu vídeo dele. Um alpinista, pra lembrar que tem gente burra no mundo, ele com certeza é casado e tem 3 filhos. Aqui uma ginasta, corredores olímpicos pra representar o esporte, né? Sala de aula japonesa, e aqui é uma sala de aula da ONU. Campo de algodão, mostrando Eu entendi a piada da sala de aula da ONU, porque tem um o planeta. esporte, né? Sala de aula japonesa, e aqui Olha aí, tem um planetinha, cara. Meu Deus do céu, mano. As crianças nem sabem qual é a mão esquerda, qual é a mão direita. É igual fala o Super Xandão, né? Você não sabe nem qual é a sua mão esquerda, mas você sabe que vive numa bola molhada giratória no universo infinito. é uma sala de aula da ONU. Campo de algodão, mostrando a agricultura com máquinas. Homem comendo uva no campo, mulher comendo uva no supermercado. E aqui tem uma certa narrativa, que é um mergulhador com um peixe, um barco de pescadores e um homem assando um peixe. A ideia de que um ET fique sabendo sobre pescaria é muito linda pra mim. Jantar na China. Essa foto aqui é pra demonstrar os atos de lamber, comer e beber. É muito fácil fazer piada com isso, então não vou. A muralha da China. Uma construção em Camarões, uma construção Amish, que é um grupo ultraconservador dos Estados Unidos. Aqui eles mostram as diferentes maneiras que uma casa pode ser. Essa é na Etiópia, essa nos Estados Unidos, essa também nos Estados Unidos. Aqui o interior de uma casa, o Taj Mahal, essa é a cidade de Oxford, na Inglaterra, e essa é Boston. Não sei por que justo Boston, não tem um contexto. Acho que Nova York faria mais sentido para os Estados Unidos, ou então Washington, que é a capital. Eu até perguntei no Google qual cidade brasileira seria Boston, e a IA respondeu Governador Valadares. É o quão aleatório é colocar Boston aqui. Esse é o prédio da ONU? Não. É esse aqui, de dia e de noite. Casa de ópera em Sydney, Austrália. Um artesão, uma fábrica, alguma coisa ruim tem que mostrar, né? No caso, um emprego. Aqui um museu, uma chapa da mão. Caramba, realmente ele vai mostrar todas as imagens? Ele falou que eram 100 e poucas e realmente tá mostrando tudo. Raio-X, só rico tira, pobre tira a chapa. Cientistas da Somália, esses são radiotelescópios, outros radiotelescópios. Uma página de um livro do Isaac Newton. E que loucura, né? Ele, o Beethoven, o pessoal do século 17, 18, estão imortalizados para sempre no espaço interestelar. Imagina você falar isso pro Beethoven naquela época. Ele ia responder, hã? Que ele não fala português. Um astronauta, que foto linda. Concordo. Inclusive, um foguete decolando, o pôr do sol, um quarteto de cordas e a última imagem é uma partitura musical. Só pra confundir o ET e ele ficar louco, achando que é o nosso idioma. Apesar de todo esse conteúdo no disco de ouro ter sido escolhido pensando em apresentar a raça humana para outra forma de vida, eles não acham verdadeiramente que alguém vai encontrá-la. Principalmente porque a sonda é muito pequena. Então pra que fizeram? Óbvio, publicidade, ganhar dinheiro, enganar trouxa e fazer com que as pessoas continuem empolgadas e envolvidas com esse negócio de espaço, de ET, de não sei o que, a galáxia, porque a gente aqui encontrou planeta que tem gasolina, e a gente encontrou um planeta aqui que a superfície dele é feita de carvão. E vai salvar a raça humana e nós vamos continuar progredindo e não sei o É bem que. difícil vê-la vagando pelo espaço, mesmo que por acidente. Então esse disco acaba servindo É o pão e circo moderno. como uma cápsula do tempo. E como é impossível que ele corroa no espaço, ele vai durar mais tempo que nós. Então ele também serve como uma forma de eternizar a raça humana. Mas eu ainda acho que faltou o Skank. Gostei do vídeo. Não teve muito o que eu acrescentar dessa vez. Tá bom então. Deixa eu pausar, né? Pera aí. Pronto. É isso. Tchau, tchau.